Fala galerinha do trade, belezeira? Vamos com mais um vídeo? Hoje aqui falando sobre o suporte e resistência, tá? Isso aqui eu vou deixar algumas dicas hoje de como operar suporte e resistência e aumentar muito aí a questão da assertividade, né, principalmente, mas identificar bons pontos de suporte e de resistência. Isso que é a questão, né? Às vezes a gente sabe o que é, né? Acho que todo mundo que faz trade entende o conceito do suporte e resistência, mas na maioria das vezes não consegue identificar bons pontos, né? E isso pode ser crucial na hora de identificar um bom trade, tá? Identificar uma boa região de entrada, uma boa região de alvo, principalmente, né? Dependendo se você estiver na posição contrária, né? Buscando uma resistência ou buscando um suporte, por exemplo. Então, isso é uma questão assim que muda muito a questão do operacional quando você sabe identificar bons pontos. Isso aí é claro até para posicionar melhor o stop, né? Então, se até como questão aí para que serve, né, os suportes e as resistências quando a gente vai operar, né? Eu encaro como duas principais coisas, né? A primeira dela é saber o ponto que o mercado ele vai parar, né, e ele vai sofrer ali para movimentar. Então ele pode ser um bom ponto de entrada, tá? Então vamos supor que ele está caindo, ele chega num suporte, identifica que ele é um suporte forte, por exemplo. Eu consigo fazer uma boa entrada de compra ali. Ou se eu quiser fazer o contrário, né? Por exemplo, estou vendido, buscar como alvo, tá? Então são esses dois pontos, né? Tanto para entrada como para saída. Porque pode ser que se devolva tudo o gain que você teve se você não sair no ponto certo, né? Então é isso. E também, você identificando esse ponto, sabendo da relevância dele, você consegue posicionar bem o seu stop, né? E diminuir bastante ali, o risco de ser violinado. Beleza? Mas vamos lá, vamos rapidinho. Eu vou fazer um desenho aqui só para explicar de forma bem sucinta o que é um suporte e uma resistência. Depois a gente vai no gráfico tentar identificar e já fazer marcação, né? Que eu acho que é o que mais importa no caso do trade. Mas para quem não conhece, ou conhece e sabe pouco do conceito, né? Vou fazer aqui um desenho aqui mais para mostrar. Então é o seguinte, o que seria um suporte e resistência, né? Suporte, né, é sempre uma região onde que o mercado ele tende a parar. Por quê? Porque existe ali uma boa... Na verdade, existe uma relação ali de compra muito alta, tá? Então, o mercado ele tende a cair, chega numa região que os players, né, que estão ali fazendo os trades, começam a comprar muito, né? E aí você consegue identificar que possivelmente ele não vai passar mais daquela região para baixo. Por quê? Porque existe uma grande procura por um determinado preço, tá? Então, isso seria um suporte. Então, traçando aqui, né, o mercado ele começa a cair, né? Começa a cair. E aí ele chega num fundo aqui que ele não passa mais nesse fundo. Ele bate aqui umas 3 vezes, 4 vezes, vai acumulando, ele pode acumular. E isso aqui ele começa a formar um suporte. Por quê? Porque toda vez que o mercado vem nesse preço aqui, né, nessa região de preço, ele tende a ter uma pressão de compra. E aí o mercado sobe, corrige, né, sobe, corrige, mas essa correção ela sempre para nessa região, né? Por quê? Porque tem muita absorção aqui, então tem muita gente comprando, tem muito player ali absorvendo os lotes de venda, né, e comprando e não deixando passar para baixo. Então, quando isso acontece, aqui vira um suporte de relevância, que a partir do momento que ele rompe essa região aqui, ele vai começar a fazer o movimento contrário. Então, você identificou uma boa região de suporte, tá? Então, suporte é sempre uma região de compra. E aí aqui você pode fazer, né, uma sua compra aqui nessa região, sabendo que seu stop vai estar aqui embaixo e que tem muita demanda de compra aqui. Então a chance de você tomar stop é bem pequena, tá? Então isso isso é identificar um suporte, tá? E a resistência, né? Como que é? Resistência é o contrário, né? A resistência a gente identifica ela quando o mercado está subindo, tá? Então, por exemplo, o mercado ele começa uma tendência de alta aqui, certo?
ele chega numa uma determinada região que ele não rompe mais topo, tá? Ele fica aqui. E aí assim, eu estou fazendo vários movimentos aqui, mas pode ser às vezes só 2 movimentos. Ele vir, fazer um topo duplo e cair, ou às vezes bater uma vez só. Vou mostrar no gráfico ali depois, que às vezes ele bate uma vez só. E aí ele acumula aqui, né, nessa região e tende a cair depois, tá? Então aqui formou uma resistência, ou seja, tem muita venda ali. É uma região que o mercado procura vender porque o preço está ótimo para vender, né? E aí toda vez que chega ali, eles vendem. Toda vez que chega ali, eles vendem, né? Então quem tem muito lote para vender naquela região vai proteger, e você sabe que isso aqui é uma região de proteção forte para uma venda. Porque você pode vender por aqui, colocar seu stop aqui mais para cima, que como teve muita venda aqui, né, teve muita resistência ao romper essa região, o mercado não vai passar dali. Então você pode vender e buscar alvos mais para baixo, tá? Então isso é resistência. Então sim, identificou esses 2 pontos, suporte, né, e resistência, você tá feito, né? Por quê? Porque a chance de você acertar os trades é muito grande, tá? Então você pode basear o seu operacional, inclusive, só nisso. Comprar seu suporte, vender sua resistência, né? E aí saber. Só que qual que é o ponto? Saber identificar, né? Um bom suporte e uma boa resistência, tá? Beleza? Então é isso aí. Então vamos ali no gráfico, mas pra gente entender, tá? Eu tirei aqui todas as marcações pra gente entender aqui o que seria um suporte e uma resistência. Quando a gente olha para esse gráfico, vai ser um gráfico de 1 minuto, tá? Que ele vem lá desde outubro, né? Até aqui. Então vamos colocar ele aqui num tempo gráfico menor, um por 15 minutos, tá? Então o que a gente consegue identificar aqui? Logo de cara, tá? Quando a gente olha para cima, a gente vê que o mercado ele chegou numa determinada região aqui e não passou mais, tá? Exceto aqui, e aqui é muito ponto, tá? Então aqui a gente está falando de 1.800 pontos, quase 2.000 pontos. Então aqui muito forte, né? A subida foi alta. Então, mas vamos pensar nessa região aqui, ó. O mercado ele subiu, bateu, caiu. Subiu, bateu, caiu. Isso aqui é uma região de suporte, de resistência. Então assim, você poderia pensar em fazer algum tipo de operação nessa região aqui. Por quê? Porque você viu que o mercado bateu 2 vezes ali e caiu. Mas quando você vai fazer na terceira vez, e o que foi que provavelmente aconteceu aqui, tá? Só que aqui a gente identifica que não teve, ou na verdade até teve, mas teve aqui como era uma região de suporte, né, de resistência, quando foi rompido ele subiu muito, tá? Ele subiu muitos pontos. E depois devolveu tudo. Isso aqui é tudo violinada, tudo gente estopando, muito provavelmente, né? Demanda de compra também, né? Porque o mercado tendia a continuar subindo, né? Foi um dia de forte alta aqui. Mas aí no dia seguinte já abriu, já derretendo e caindo, tá? Então o mercado vendeu muito nessa região. Isso aqui provavelmente vai ser uma região de resistência. Então quando o mercado voltar aqui, né? A gente vai ficar de olho. Quando ele voltar aqui, ele vai cair. E ele aconteceu isso já, mas ele não chegou no ponto, né? Ele chegou na região, tá vendo? Então, se a gente for pensar, 1.000 pontos. Lembrando que o mercado está muito volátil esses dias. Então, 1.000 pontos, 500 pontos, 600 pontos, não é nada, tá? Então, isso aqui é uma região de resistência. Então, aqui a gente já pode traçar, tá? Eu já traço uma linha aqui nessa região. Então, aqui eu já identifico essa região como uma região de resistência. O mercado ele vai vir aqui, ele vai ter dificuldade para passar. E se ele tiver dificuldade para passar aqui, eu posso fazer uma venda com stop, né? E eu posso até pensar financeiro como técnico, bem confortável, se ele tiver numa região aqui bem confortável de venda, tá? Então eu sei que é uma região de resistência, beleza. Mercado caiu, não passou, né? Caiu, não passou dessa região. Aqui, a mesma coisa, eu identifico então uma região de suporte, tá? Por quê? Porque o mercado já veio aqui e não passou, ele veio de novo e não passou e está subindo. Se ele vier de novo e não passar, aqui você pode comprar, tá? Até não estou recomendando compra nenhuma, só estou falando, né? Que por ser uma região de suporte, você pode buscar operação aqui nessa região, que pode ser que você esteja protegido. Por quê? Porque toda vez que ele veio aqui, e aí eu estou falando desse momento aqui, o mercado parou, né? E andou ao contrário, né? Então se chegou aqui, teve compra. Se a gente olhar no futuro, né, que aí ele tem mais movimentação, tá tudo marcado, né? Todas as marcações que eu faço aqui são de regiões de suporte e resistência. Só que algumas mais fortes, outras mais fracas, né? Aí vai ali do meu operacional, tá? Então
Não se atente a tantas linhas assim, porque está nos 60 minutos aqui, eu faço marcação no intraday, né? No minuto, nos 5 minutos, então é isso. Então, ó, veja bem, tá? Quando a gente puxa o futuro, ó, o mercado ele segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui, segurou aqui. Tá vendo essa região? Essa região é uma região forte. É a casa aqui dos 120 mil, 122 mil. É uma região de resistência. Para ele passar para cima, vai ter que ter muita demanda de compra. Por quê? Porque chega aqui e está tendo venda, né? Então isso é uma resistência. E o mercado cai, né? Ó, o mercado cai. Essa região aqui, embora ele tenha rompido aqui um pouco, né? Pouco não, bastante, mas ele segurou depois, é uma região de suporte, tá? E aí, você pode tanto levar essa questão para dois modos. Para o day trade, né? E aí, óbvio que você não vai considerar uma região tão grande assim, né? Quanto para swing trade, porque aí já dá, né? Um swing trade você vai pensar, pô, tá na região de suporte, vai ter acúmulo de compra aqui, eu vou subir comprado, mas aí o seu trade, ele carrega por mais pontos, né? Mas se a gente olhar para day trade, você vai buscando pontos de relevância diariamente, né? Então vamos lá, vamos tentar identificar aqui o suporte e resistência aqui no de 1 minuto. Ó, olhando aqui, tá vendo que aquela linha minha já está marcada? Ó, aqui é um ponto de possível suporte, tá? Então ele vai chegar aqui, se ele bater aqui mais uma vez, segurar, é uma região de compra, eu vou comprar, tá? Se ele subir aqui para cima, eu vou vender. E aí, quando a gente olha mais no curto prazo, quando ele faz vários pontos assim, ó, numa mesma região, isso aqui também é uma região de suporte, tá? Mas é uma região de suporte mais fraca. Isso aqui você pode considerar como alvo. Então, ele subiu, caiu, aqui é alvo, é uma região de suporte. Por quê? Porque teve compra nessa região. Toda vez que o mercado segurou aqui, ele subiu, ele subiu, ele subiu. Se ele voltar mais uma vez segurar, ele vai subir. E aí, assim, você pode buscar fazer uma operação de compra, num suporte. E o contrário, né, eu posso buscar fazer uma operação de venda nessa região aqui. Por quê? Porque é uma região de resistência. Né? Ele veio, ele bateu aqui nessa região, ele caiu. Ó, ele caiu, depois ele subiu, depois ele caiu. Pode ser que ele suba aqui de novo e caia. Então é uma região de resistência. Então é isso. Toda vez que o mercado vai várias vezes no mesmo ponto e segura, tá? Isso é uma forma fácil, simples de você identificar suporte e resistência. É só você olhar o preço. Bateu ali, viu que não está passando, tem alguém comprando. E se tem alguém comprando, aquele é um preço interessante para ter compra, né? Então ali vai virar um suporte. Toda vez que o mercado chegar ali, a compra vai entrar. E na resistência a mesma coisa. Então, toda vez que o mercado subiu, bateu numa região lá em cima e caiu, subiu, bateu, caiu, é uma região de resistência. Então está entrando venda ali nessa região. Então você pode buscar fazer uma operação ali. Por quê? Porque pode ser que não passe mais daquela região para cima e você tem um bom ponto de stop, por exemplo, tá? E aí faz uma venda. E aí, pensando em alvos, né? Pô, se você está fazendo um trade de venda, sabendo que aqui é uma região de suporte, um possível alvo, para que você vai querer arrastar o trade até aqui para baixo? Sai na região de suporte. Então isso é o outro ponto importante para você saber, para você conseguir sair da operação com gain e não devolver tudo. Sai no suporte, sai no alvo, né? Subiu, ó, comprei, subiu, sai na resistência, porque vai ter venda lá. Só você vai ficar segurando o seu lote ali, né? Achando que vai romper? Não acho que vai romper. Faz a operação buscando os alvos, né? Se romper, beleza, rompeu, você vai esperar e vai entrar de novo depois, se quiser entrar. Mas pelo menos, já que você sabe que é uma região de alvo, uma região de possível suporte ou resistência, você não vai devolver seu gain, né? Por quê? Porque o mercado pode ser que ali ande contra você. Então é só sair. Então, assim, eu uso para duas coisas, exatamente isso. Então, para identificar alvo e para identificar a entrada, né? Então, se eu comprei, o mercado subiu, na resistência no alvo eu vou sair. Se eu vendi, o mercado caiu, no suporte no alvo eu vou sair, tá? Então, eu sempre faço o contrário. Eu sempre busco, a favor da tendência, mas não necessariamente eu faço trade no suporte ou na resistência. Mas dá para fazer, né? Por exemplo, aqui eu já marquei, voltou aqui, segurou bastante, eu vou comprar, tá? Subiu aqui para cima, segurou, eu vou vender. Beleza? Então é isso. Eu não sei se ficou
ficou confuso, tá? Mas eu queria só mostrar essa questão aqui, né, de identificação mesmo de pontos de suporte e resistência, que é uma coisa que para mim ele faz muito sentido na hora de fazer uma operação, né, para poder proteger ali o seu stop, né, colocar um stop numa posição boa ou colocar ali um ponto de referência como alvo e funciona bastante. E te garanto, tá? Se você fizer a operação sempre buscando bons pontos de suporte e resistência para fazer a sua entrada ou como alvo, você vai ter um retorno ali, né, uma assertividade bem tranquila, tá? Bem tranquila. Principalmente se você tiver um bom gerenciamento de risco. Beleza? Então é isso. Não sei se ficou dúvida. Se ficou dúvida, deixa o comentário aqui que eu respondo. Se gostou da explicação, gostou do vídeo, fez sentido para você, deixa um like, né? Compartilha aí esse vídeo aí com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal que eu vou começar a postar ali com mais frequência, né? Vídeos de dicas de operação, tá? E é isso aí. Beleza, galerinha? Valeu aí, obrigado e até o próximo vídeo.